Olá, estamos aqui hoje com mais um podcast, uma realização do Espaço Síndico com o apoio da Verde Condominial. Os nossos últimos podcasts, a gente tem tratado muito o assunto de interesse do condomínio, interesse do síndico, sobre a VCB, vícios construtivos. O assunto de hoje é tão importante quanto ou mais, na minha opinião até mais, porque nós vamos tratar hoje da saúde emocional do síndico, né? Da saúde física e emocional do síndico. Nós vamos falar do burnout. Nós estamos aqui hoje, os nossos convidados são duas profissionais da área da saúde, a Patrícia Jacobucci, que é psicóloga clínica, a Thaís Cabral, que é nutricionista, e a Kátia Rogério, que é síndica profissional de Campinas e região, com muitos condomínios, né, Kátia? E eu tenho certeza que vocês vão trazer muita informação boa para os síndicos, tá? A gente cuidar um pouco da saúde emocional desse profissional que é tão consumido, tem uma profissão que exige muito do emocional e do físico, né? Então eu quero primeiramente agradecer a presença de cada uma de vocês. Muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. Tenho certeza que vocês vão contribuir muito aí para o mercado condominial, com todas as informações que a gente vai falar aqui hoje. Então, os síndicos que já estão nos ouvindo, ouçam até o final, que vai ter muita coisa boa aqui. A síndrome de burnout, né? Alguns falam burnout, outros burnout. Burnout é uma junção de duas palavras em inglês, né? Burnout. É uma síndrome que agora, né, Patrícia, a OMS ela está reconhecendo como uma doença do trabalho, né? Pelo que eu andei até lendo um pouco hoje à tarde, é uma doença que causa a pessoa, ela não se interessa mais pelo trabalho, ela sente uma exaustão física e psicológica. Eu queria que você falasse um pouquinho aí para a gente, Patrícia. É uma doença psiquiátrica, essa síndrome de burnout? Isso, é uma boa pergunta, né? Porque todo mundo começa a achar que quem está com essas questões aí, eu estou doente emocionalmente, estou fadigado, estou trabalhando demais, e aí começa a achar que pode estar tendo algum transtorno mental, né? Então, por isso que não faz parte dentro de uma questão psiquiátrica, não é uma doença psiquiátrica, a síndrome de Burnout, muito pelo contrário, é uma questão mesmo de fadiga de trabalho. Então, a gente considera, a OMS tem considerado agora, que é um estresse crônico, aonde o indivíduo, seja ele aonde ele trabalha, desencadeando horas de trabalho, horas às vezes muito ininterrupta. Então a gente vê aí profissionais da área da saúde, por isso que foi um tema até importante quando você fez o convite, eu fiquei muito feliz mesmo, por quê? Porque os síndicos têm trabalhado de uma forma muito grandiosa, está aumentando cada vez mais prédios, né, que precisam de profissionais, síndicos profissionais, porque realmente o síndico que mora no prédio às vezes não dá conta, porque o estresse é muito grande, então tem que contratar alguém de fora. E aí essas pessoas também têm adoecido muito. Então, quando você fez o convite, eu falei, é a hora de começar a desmistificar o tema e de começar realmente a trazer as pessoas a pensarem que movimento que tem sido feito do trabalho, do seu trabalho perante aquele dia, né? Quantas horas de trabalho eu tenho efetivado? Por isso que o estresse crônico tem considerado agora, então, a síndrome de Burnout ou burnout, né? Como cada um tem a preferência de falar. E é muito importante realmente a gente pensar nos sintomas, né? Em alguns sinais. Então, tem os sinais comportamentais, os sinais físicos e os sinais emocionais. Então, isso não significa que todo indivíduo que está estressado vai apresentar a síndrome de Burnout. Isso é muito importante a gente também deixar claro, porque senão daqui a pouquinho todo mundo vai ficar preocupado, vai começar a procurar aí os especialistas, né? Psiquiatra, um psicólogo. E aí, não, nem todo mundo que está estressado vai apresentar a síndrome de Burnout. Assim como nem todo mundo que tem a síndrome de Burnout vai apresentar quadros de saúde mental. O que seriam esses quadros de saúde mental? Uma possibilidade de uma ansiedade e também a depressão. O momento que a gente está vivendo desde a pandemia, e a gente sabe que isso aumentou grandiosamente. A ansiedade, em 80% dos casos, né, pós-pandêmicos vieram atrelados aí ao quadro de ansiedade. Então, quando vem ao consultório e a gente encaminha ao psiquiatra, é muito importante a gente também conseguir delinear
que paciente ou que pessoa é essa, que momento de vida que ele se encontra, para a gente conseguir identificar o que está acontecendo de fato com ele. Então, se é uma questão de ansiedade pura, se é uma questão que está desenvolvendo um estado depressivo, ou se ele está apenas estressado, então que caminhos e estratégias que a gente pode colocar para ele para superar esse momento difícil da sua saúde emocional. E eu vi que 30% da população pode apresentar essa síndrome, é isso? Sim. Ultimamente eu tenho... Nossa, eu achei muito, gente, 30%. 15% deve ser de síndico. A outra metade são as outras profissões. Porque a relação de profissões que está relacionada ao síndico só o síndico, ele tem todas essas competências. Kátia, você se identificou aí com alguns desses sintomas, algumas coisas aí? Algumas coisas, né? E até perguntar para ela se essa síndrome ela tá voltada só à quantidade de horas ou a alguns fatos, por exemplo, perseguição no trabalho, algo desse tipo, porque às vezes uma pessoa que te persegue, né, às vezes causa muito mais estresse do que propriamente dita horas de trabalho, né? Aquela pessoa, uma única pessoa fica o tempo inteiro no seu pé, te perseguindo, né? Atrás daquilo que você faz. A gente tem visto muito isso nesse mercado condominial. Sim. Aí. E fora do horário de trabalho. Principalmente fora do horário de trabalho. Além dos 30%, eu vi também que a mulher é a mais... prejudicada, vamos supor, nisso tudo, porque me parece que as mulheres, nesses 30%, as mulheres apresentam mais esse quadro ou não, Patrícia? Está misturado aí, mas não necessariamente. Mas é porque talvez a gente encontre essa estatística maior no âmbito feminino, porque é elas que buscam ajuda em primeiro lugar. Os homens demoram muito para buscar ajuda, né, em frente à sua saúde. Então, por isso que também é ótimo, né, que está tendo esse podcast aqui para todos os síndicos ouvirem, porque é misto, homens e mulheres, né? Não sei dizer a taxa de quantos homens são síndicos e quantas mulheres, mas aí a gente consegue ver que, assim, os homens demoram muito para buscar ajuda. Que é ruim, muito ruim. Isso, eles aguentam mais, né? Quando a Cíntia está falando aí, né, em relação à perseguição, ou se tem a ver apenas com o número de horas... Perfeito isso, porque na verdade não é só o número de horas extensivos que pode causar o estresse crônico. Então, quando a gente olha no âmbito do trabalho, e aí a gente percebe que realmente, então, o assédio moral, o eu não aguentar tanta pressão, então a pressão também pode desenvolver. Você falou da persecutoriedade, então aquele condômino, né, que não dá conta de não aceitar a frustração. Agora a gente tem visto muito mesmo as pessoas mais intolerantes, né? Mais agressivas. Muito. Todo mundo não sabe conversar, e aí vem falar e apontam o dedo, atacam, né? O síndico. Quantos aí a gente não viu recentemente, né? O síndico colocou uma regra em relação aí né? Na sala de atividade física dentro de um prédio. E aí a pessoa não aceitou o que o síndico estava dizendo, ele foi lá e bateu, né? E quer dizer, o cara caiu, nem sei agora o final da história, mas assim, não aceitar as regras. Então, o síndico, ele vem para colocar ordem. E o quanto as pessoas não toleram a ordem, né, Cíntia? Isso, né? O síndico, quando ele é eleito, ele tem que fazer cumprir aquela convenção que já existe, o regimento interno que já existe, né? E a nossa profissão é só fazer valer aquilo que foi uma vontade dos próprios condôminos, porque foram eles que fizeram essas regras, né? Quando aqueles primeiros condôminos, lá naquela assembleia a primeira assembleia, que a gente fala que é a assembleia que você vai pegar a sua chave, aquele sonho da casa própria, né? E lá é feita uma assembleia. E aqueles desejos são os desejos desses moradores. E às vezes o prédio já tem um pouco mais de idade e a característica dele mudou. Mas a convenção é a mesma. Porque hoje a gente teve alteração nas leis. E as leis deram a oportunidade do síndico fazer uma assembleia estendida, principalmente por conta dos quórums, né? Então, houve mais atualizações de convenções depois da pandemia. Mas antes da pandemia, a gente não conseguia alterar uma convenção. Eu já trabalhei numa administradora também, né? E tinha uma pessoa lá, e inclusive ela falava da experiência dela, que 20 anos de administrando condomínios, ela nunca tinha visto uma convenção mudar.
nesses 20 anos que ela já tinha aí de trabalho com condomínios. Então, eu acho que a partir agora da pandemia, a gente viu mais, né? As convenções e isso já começou, alterar. né? O síndico já começou a sofrer no começo da pandemia. Eu senti isso na pele, que os Sim, isso síndicos... que eu ia falar, porque as pessoas ficaram mais em casa. Sim, e outra coisa, pode usar o salão? Não pode? Eu quero usar, eu quero Sim. que salão de festa, piscina, academia, como é que a gente faz? A academia do lado fechou, o síndico tem que fechar do condomínio. Porque a gente não tinha leis para isso. Não. E assim, os prefeitos, os governadores, não pensaram, né, nos condomínios. Eles falaram de todas as situações, mas é muito engraçado isso, porque eles moram em condomínios, né? Mas é dormitório, muito provavelmente, então eles não sabiam que existiam as leis, né, condominiais. Então a gente se deparou, na pandemia, os síndicos trabalhou triplo. Todos os síndicos, porque a gente teve sob estresse, porque assim, preocupados também, né? Também não podiam sair, tinham que trabalhar de casa. Foi muito, muito estresse. Muitas pessoas juntas no mesmo lugar. E às vezes tem também o imediatismo, né? De tem que resolver no tempo que a pessoa quer, do jeito que a pessoa quer. Eu, assim, que tenho contato, né, com esse mundo, que eu ouço falar muito, né? O Léo fala, você fala. Então, às vezes, pessoas reclamando de coisas que foram decididas, mas elas não estavam no momento também da reunião para votar, para se interessar isso acontece no muito. que está sendo, né, conversado. Então, a gente se depara com muitas situações diferentes. Thaís, e aí, esse estresse todo do síndico, tá? Vai comer. Vamos chegar em casa, vamos fazer uma panela de brigadeiro de colher. Eu já sentei do lado dela, você viu, né? Vamos chegar com um panelão de brigadeiro de colher, vou comer tudo, porque eu tô ansiosa, não tem ninguém em casa, eu tô comendo sozinha, sou síndica, tô comendo aquilo sozinha. Ai, aliviei, né? Chocolate. Piorei a situação, né? Me enchi de açúcar. Aí volta a culpa, né? Vem a culpa. Porque o estresse, na verdade, as pessoas, elas descontam o estresse de diversas maneiras, né? Tem pessoas que, inclusive, perdem a fome e pessoas que têm, né? Porque a gente tem várias fomes. A gente não tem só a fome física. Antes fosse. Então, a fome física, realmente, estômago roncou, vou lá e vou comer. Mas a gente tem a fome social, então às vezes você nem tá com aquela fome toda, mas tá todo mundo junto, tá todo mundo reunido, tem essa fome social. A gente tem também a fome emocional, que é mais essa que você tá falando, que tá, né, mais relacionada ao estresse. E a gente, né, quando tá estressado, a gente busca formas de alívio e a alimentação acaba sendo uma dessas formas. Muitas vezes a pessoa come, né, pelo emocional, então não tá com aquela fome toda e vai buscar alimentos mais palatáveis. Então, no nosso cérebro, a combinação, né, de gordura e açúcar é uma coisa que ele fica louco, porque se você for ver na natureza, não existe um alimento que compõe gordura e carboidrato. Você Isso sabe não que existe. Meu cérebro adora, né? Isso, todo o cérebro. E quando você está estressado, você busca formas, né, de se sentir melhor, o seu corpo, ele reage a isso. Então, você vai buscar, muitas vezes, um chocolate, uma coisa frita, né, uma coisa palatável. E aí tem o momento de você comer, muitas vezes a gente fala que é o comer transtornado. Porque tudo bem você comer chocolate, tudo bem comer fritura, é gostoso, todo mundo gosta de comer. Mas quando você come da maneira transtornada, é o que você disse, faz uma panela de brigadeiro e come tudo de uma vez, rápido, sem atenção, sem curtir realmente aquele momento. Você está comendo para descontar algum sentimento que não é muitas vezes positivo. Então, você come rápido, come tudo de uma vez, sendo que muitas vezes 1 colher, 2, 3, já ia ser o com suficiente. Atenção, já seria o suficiente para você. Se a pessoa estiver equilibrada emocionalmente, 2 colheres de brigadeiro é o suficiente, né, gente? Porque aquilo é doce para chuchu, então... O problema é que a gente quer dopamina. Isso. O doce, ele ajuda muito na entrega da dopamina. Isso, por isso que quanto mais, melhor, né? Isso, a síndrome de burnout, quando você tem essa síndrome, você diminui muito os níveis de serotonina e dopamina do corpo. Então, o corpo busca isso. Mas uma alimentação mais equilibrada, ela vai
equilibrar esses níveis de dopamina e serotonina, mas é uma coisa mais a longo prazo, tanto quanto o exercício físico, que a gente vai chegar lá depois. Mas são medidas assim, quando você vai descontar na comida, você não vai pensar em descontar numa salada. Você vai pensar num alimento palatável, um chocolate, uma fritura. Salada, nunca. Por quê, né? Porque o palatável você vai aumentar essa serotonina e dopamina, mas isso vai ser rápido. É como se fosse uma montanha russa. Então, por isso que falam, o açúcar é viciante. O açúcar, já viu essa história de que o açúcar, ele é que nem a cocaína, ele vicia. Em partes é verdade, porque o mesmo lugar do cérebro que a cocaína estimula, o açúcar também. Mas ela não tem o potencial viciante quanto uma cocaína. Mas quanto mais açúcar você come, mais você vai querer. Então, esse o açúcar, ciclo... ele dá fome, não dá? Ele não abre o apetite? Então, o açúcar, ele vai ser absorvido mais rápido no seu organismo. Então, você, dependendo de como você comeu esse doce, se você está em jejum e come um doce, vai ser absorvido rápido, você vai estar com fome depois mais rápido também, porque ele absorve muito rápido o açúcar no sangue, né? Então, depende, essa questão da alimentação para descontar alguma coisa, o chocolate, por exemplo, ele não vira mais um chocolate, ele vira outra coisa. Ele é um amigo, ele é uma bengala para você. Então, ele não é mais um alimento. Parece que você coloca num pedestal uma coisa que realmente não tem tanto esse valor. E ele domina você de uma maneira que não é para dominar, porque ele é um alimento. Mas aí tem um gatilho pra gente a hora que chegar em casa estressado, porque, gente, não dá pra fugir do estresse. Ainda mais, né, no nosso mercado. A gente tá falando pra síndicos, mercado condominial, mas isso serve pra qualquer profissional sério, né, competente, que leva a sério a sua profissão. Não tem muito como a gente fugir do estresse hoje em dia. Então, tem algum gatilho que a gente possa... Peraí. Estou perguntando para a psicóloga também. Peraí, gente, não vou enfiar o pé na jaca aqui. Na jaca até pode, né? Não pode no brigadeiro. Não vou comer tanto chocolate, vou comer uma fruta, vou comer bastante salada. Porque você chega estressado, acho que não dá muito tempo de raciocinar. Então, como que a gente poderia lidar com isso? Quando você falou em gatilhos, é verdade, né? Quando a gente está querendo mudar hábitos, chama uma nutri, olha, eu quero mudar, eu estou querendo perder peso. Normalmente, quando vem, né, para psicologia também, fala, eu quero perder peso. Eu sempre pergunto, quanto? Para a gente começar a ter até estratégias. E aí, eu quero perder 10 quilos, ok. Então, qual é o próximo passo? Então, ir na nutri. Aí vai vir com os cardápios, ela vai falar as etapas, né? Os alimentos mais adequados, fazer as substituições e tudo mais. Na psicologia, e o meu trabalho vai ser assim, quais são os gatilhos, que são os pensamentos que desencadeiam a vontade de... Os sabotadores. Os sabotadores. Perfeito, né, Thaís? Porque são sabotadores sempre mesmo. Vai ter, isso é uma coisa que você tem que conhecer você. Então, quando você já tá percebendo, olha, eu já tô no meu limite, eu tô sentindo que vai lá. Muitas vezes você foi e nem pensou. A panela de brigadeiro já acabou. E você nem refletiu sobre isso. Então, mesmo que você for descontar, falar, eu vou descontar. Você ter a consciência disso já muda aquele momento. Às vezes, você não vai comer a panela inteira, mesmo que você está descontando. Porque isso vai acontecer de vez em outra. Sim. Mas, se você não faz essa reflexão, se você não se conhece, você está indo na onda, então, a exaustão, né, do trabalho... Muitas vezes você não tem tempo para nada direito, você não tem tempo para dormir, você não tem tempo para comer, a sua vida é uma loucura, você não tem uma organização. Então, puxando para a alimentação, se não tem uma organização, você vai chegar em casa estressado, vai abrir a geladeira, não vai ter nada. Se você não fez uma lista de compras e pensou, pizza, né? Vai pedir uma pizza, e aí é uma quarta-feira, uma segunda-feira e você está comendo pizza. E aí você come um monte, e é tarde, você trabalhou um monte, vai acordar no outro dia mal, se sentindo mal. Então, assim, na alimentação, se você tá numa rotina muito corrida, muito estressante, facilite a sua vida também. Então, vai no mercado no dia, sábado é um dia que eu consigo. Faz uma lista, escreve,
Faz uma lista de compras. Eu preciso disso, 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 disso. Eu não vou jantar esse dia, eu não vou almoçar, eu vou pedir marmita, então eu preciso disso e daquilo. E aí você compra o que você precisa, deixa congelado o que precisa, já lava o que precisa lavar, já pica o que precisa picar, porque chegando num dia exaustivo de trabalho, você vai abrir a geladeira e você já vai ter opções. Você já vai ter os coringas, né? E aí não fica uma coisa, mais um trabalho para eu pensar na alimentação hoje, que eu estou cansado. Você está falando, eu estou pensando, Kátia, que o síndico, quando ele está num condomínio, ele tem que pensar num engenheiro, numa implantação, por exemplo, ele tem que pensar no engenheiro, ele tem que ter o jurídico, ele tem que ter uma administradora que o atenda bem, ele tem que pensar também na saúde dele, pensando nos profissionais, né, uma psicóloga, uma nutricionista, se ele tiver nessa situação já, né, achando que já está ou foi diagnosticado com a síndrome de burnout, ele também procurar ajuda profissional, então. Né? É verdade. Não deixar descambar, né, Kátia? Não deixar chegar a esse ponto, né? Porque eu tava só me vendo aqui no que ela estava falando. A gente vai se enxergando aí. Porque é bem isso. A gente chega e o que a gente tem, até abre a geladeira. Às vezes você vê lá o picado, vê a fruta, mas o leite condensado tá lá também. Sim. Então, e aí o leite condensado é muito mais amigo da gente do que a salada. Muito mais atrativo. Então, é uma coisa que você pega em primeiro, né? Amor à primeira vista. Então, se você não vai refletir sobre isso, do tipo, nossa, mas será que isso vai me fazer bem agora, que eu vou indo dormir, comer uma panela de brigadeiro? Será que não é melhor eu jantar? Isso não vai me fazer me sentir melhor? Mas, assim, às vezes não vai ser perfeito. Acho que a gente tem que aceitar isso também, mas pensando em alimentação, assim, a organização é uma coisa que pega muito. E síndico é uma pessoa tão organizada, só que a gente organiza demais o coisas condomínio. Dos outros, né? Exatamente. Então, é por isso que eu estou chamando a atenção. A gente fala de síndicos aqui, mas para qualquer profissional. Mas os síndicos, eles precisam ser organizados, só que eles estão deixando a vida pessoal, né, os cuidados, a saúde de lado. E depois dessa pandemia, eu observei que estão fazendo isso demais. Então, eu já tive experiência com um síndico que entrou em depressão profunda, gente. É muito sério. O cara estava lá com 15 condomínios, de repente ele precisou largar tudo de um dia para o outro. É estranho, né, Patrícia? Parece que de um dia para o outro a coisa desanda. Porque já vem vindo e a pessoa não percebe. Então, ela acha que ela está cansada, aumentou ou diminuiu o apetite pela condição de vida, que não se organizou, como a gente estava falando até agora, e não vai percebendo, hoje estou cansado para fazer atividade física, estou com preguiça de ir até o shopping, vamos viajar, não estou afim. São sinais e que as pessoas não vão dando importância a isso. E aí, quando vê, realmente já está instaurado um quadro depressivo e aí fica crônico. Então, por isso que tem que estar trabalhando na linha da prevenção. Então, que todos que estão aqui ouvindo a gente, que vá trabalhando nessa organização de pensar assim, eu cuido de tantas pessoas. Se a gente perguntar aqui para, né, assim, quantos condomínios você tem, quantos condomínios, exato. Eu tenho 8 condomínios. Não, mas condôminos. Se a gente falar em condôminos, eu tenho mais de 1.000 condôminos. Lá. Então, é muita gente, assim, mais de 1.000 unidades, E eu garanto né? que você cuida de tudo. Você pensa em tudo para todos esses... Para todos eles. A gente tem... A diferença do síndico profissional é isso, ter essa imparcialidade e tratar todos iguais, né? Só que é muito... A pandemia, por exemplo, a gente veio trazendo para os condomínios uma situação que o condomínio, a definição dele é residencial. De repente, ele virou também comercial, porque as pessoas vieram para dentro de casa para trabalhar. E aí, o jardineiro começou a aborrecer o morador, a dedetização começou a aborrecer. Mas por que o jardineiro tem que vir 2 vezes no mês? Por que a dedetização, agora eu tô com meu cachorro, agora eu tô com, né? O vizinho então, fazendo assim, barulho, jogando bolas, as crianças ficaram dentro dos apartamentos, porque as áreas comuns estavam fechadas, e aí as crianças iam brincar onde? Aquela energia toda, né? E o meu telhado não é diferente, é de vidro, né? Eu tenho também um filho de 8 anos. Que ficou ali trancado e pulando no apartamento. Tudo que ele fazia fora. Eu tenho dó de filho de síndico. Viu? Coitado. Não pode fazer nada. O meu filho, eu posso dizer que ele sofre bullying até com as crianças do condomínio, né? Nossa. Já várias situações aconteceram. Mães até me relataram.
Ele também aproveita de uma situação que ele fala, eu sou o filho da síndica, tal. A gente já foi síndico no condomínio e o Léo era um apartamento, assim, tinha apartamento desses, da Rossi, né? Não sei se eu posso falar aqui. E ele abria, às vezes eu chegava cansada do trabalho, sentava ali na sala, ele abria a porta, assim, ele tinha uns 8 anos, cabelinho suado que tinha aprontar, ele falou assim, o porteiro ligou? Eu falei, não, mas ele vai ligar. E corria pro banheiro tomar banho, fechava a porta e o porteiro vai te ligar ainda, sabe? Já me preparava, mas sumia. Então, eu tenho dó de filho de síndico, porque ele tem que ser exemplo, ele não pode aprontar, os amigos, todos, a turma, ele tem que ficar de fora. E, gente, tudo não, a gente já foi criança, né? Tudo difícil. não faça isso, não entra aqui, não faz aquilo, não você sei tem que ser exemplo, você não pode bagunçar, você não pode isso. Então, eles acabam sofrendo um pouco, mas o meu, ele é um síndico mirim. A gente teve essa situação aí da caixa de água que caiu no condomínio, eu passei uma situação muito parecida, né? A caixa de um condomínio que eu sou síndica apresentou problemas gravíssimos, inclusive a gente está sem caixa d'água, a gente teve que desmontar a caixa para não acontecer o que aconteceu nesse outro condomínio. E aí a gente usa um pressurizador. E aí o zelador fez uma manobra errada e começou a vazar água. E aí o meu filho já me ligou, mãe, onde você tá? Mãe, cadê o pai? Porque o meu marido também trabalha comigo, ele também é síndico profissional. E aí ele ficou desesperado. Aí eu falei, não, fica calmo. Ele falou, eu já fui atrás do zelador, mas não encontrei ele. Eu falei, olha, ele tá em horário de almoço. Os primeiros procedimentos ele já está fazendo. Então, assim, ele é muito proativo. Assim, mas a gente fala que ele é um síndico mirim. E você tá vendo por que a gente fala que o síndico estressa mesmo? Porque, olha, a caixa d'água começa a vazar água e é o síndico, ele tem que dar conta de tudo. E aí, Patrícia, hora, né? Qualquer hora. Como é que a gente identifica, por exemplo, eu sou síndica, eu não estou muito legal, como é que eu me identifico ou começo a ter consciência de que eu estou no caminho dessa síndrome de burnout? Como é que o que eu tenho que observar? E aí, assim, procuro logo, porque às vezes o síndico está se sentindo, ele vai no pronto-socorro. Os plantonistas, eles sabem identificar isso? Como é que... Então... Nem todos, né? Vamos pensar assim, olha, no quadro de ansiedade, uma pessoa que apresenta uma ansiedade, quais são os sintomas físicos? Taquicardia, sudorese nas mãos, mas o mais grave mesmo ali, tô com taquicardia. E aí tá dando formigamento já no meu braço. O que a pessoa logo já imagina? Vou infartar. Tô infartando. Então ela vai rapidamente, ela vai pro pronto-socorro e já vai dizendo, tô infartando. Claro que quem tá recebendo tem que olhar primeiro se realmente não está infartando. Mas de um tempo para cá, de uns bons anos para cá, eles já sabem agora identificar. Se é jovem, eles já começam a achar. Usou drogas, eles já vão por esse caminho. O que é outro preconceito também, né? Porque não necessariamente o uso da droga, ele está indo lá porque ele usou droga, mas pode acontecer de deu uma vertigem ali, um delírio legal, e ele chegou lá mesmo com essas sensações físicas por conta das drogas. Mas eles já conseguem, logo dá um remédio que eles chamam de sossega-leão, dá uma acalmada ali no indivíduo, para poder discernir isso, e aí viu que já acalmou, pronto. Então, provavelmente ele era da ansiedade. E aí, para que a gente pense em relação à síndrome de Burnout, é uma série de sintomas juntos, até da ansiedade também. Então, não é uma taquicardia, ninguém vai morrer de ansiedade, nunca vi nenhum testado de óbito falando, morreu de ansiedade, mas a sensação iminente de morte, isso é fato, mas que a gente comece a visualizar. Então, quando eu estava perguntando aqui para ela, eu falei assim, como que, né, quantos condôminos você tem? E aí logo ela já dá um exemplo que eu achei ótimo, porque ela fala assim, eu tenho um síndico mirim em casa. Se o filho dela é um síndico bem imponente, né? Cadê o zelador, mãe? Cadê o pai? Ele já foi atrás de todo o conjunto para resolver. Aonde ele aprendeu isso? Com os pais. De casa, né? E aí uns pais que demonstram comprometimento de trabalho. Se são comprometidos, são responsáveis. Sim. Comprometimento e responsabilidade é problema? Claro que não. É a lista, os aspectos número 1 que tem que estar na nossa lista de trabalho eficaz, né? Eficiente ali. Profissional, nota 1000, vamos assim dizer. Mas, se eu me percebo que eu realmente fico o tempo todo em busca dessa excelência, pode ter certeza que eu vou começar a ter fadiga no meu trabalho. Se eu começo a colocar o meu trabalho em primeiro lugar, eu tenho que atender todos esses condôminos. Ligou, eu falo para a família, silêncio, deixa eu ouvir aqui. Eu esqueço de ficar no contexto familiar para atender apenas as demandas do condomínio, eu também estou dando chance para eu adoecer emocionalmente.
Por quê? verdade. Porque aí eu não coloco mais limite, eu preciso me blindar um pouco dos problemas condominais, dos condomínios, né? Quem tem mais de um, e também conseguir identificar e falar assim, isso não é urgente, Isso. é emergente. É verdade. Aquilo que for urgente eu resolvo hoje. O que for emergente entra na minha lista de prioridades para amanhã. É verdade. Se eu não souber, enquanto síndico, fazer isso ou qualquer outro profissional, então eu já estou entrando na lista de que eu coloco o trabalho Tá servindo a em carapuça para mim, eminência. esse meu número. Meu Então número, temos que Patrícia. rever Mas isso. eu acho que para vários síndicos que vai nos ouvir, porque que tá ouvindo esse podcast, né? Porque essa profissão de síndico, ela é muito perigosa. Uhum. Sim. Então, eu acho que as pessoas acham que o síndico ainda é aquele morador que se aposentou, Ah, é que não verdade. tem nada para fazer, que É tá ali verdade. com o jornalzinho dele. O que você vai acordou e falou: vou ser síndico do meu prédio, porque não tá resolvendo as coisas, eu também tô aqui à toa, então eu vou ser síndico. E não é por aí. Não tem né? mais esse espaço nos Hoje não tem condomínios. mais esse espaço. O síndico, o morador, ele muitas vezes ele entrega o cargo para o síndico profissional, porque ele não aguenta essa pressão. Muitos síndicos moradores, inclusive, têm tido que mudar do condomínio, porque ele, de repente, virou síndico para ajudar. E quando ele vê, ele não consegue mais frequentar a área comum do condomínio Exatamente, dele, a né? gente vê muito isso. Por conta das situações que as pessoas não conseguem entender e diferenciar, né? Saber que ele é um morador, mas ele também é o síndico do condomínio. Então, o síndico profissional é uma profissão muito perigosa, porque eu falei para vocês que todas essas profissões, né, que está relacionada aí nos primeiros tópicos, a gente é um pouquinho de tudo isso. A gente tudo falou isso. aqui das profissões mais estressantes. Profissional de TI, síndico é. Síndico é. Médico, síndico Também. é um pouco. Engenheiro, que mais aqui? Operador de telemarketing, professor, gerente financeiro, coordenador de RH e gerente de operações. Pois Gente, é. o síndico é um pouquinho de cada uma dessas. E essas são as profissões mais estressantes aí. É, exatamente. Esse telemarketing da gente é constante, né? Então, o atendimento que a gente oferece para os condôminos, a gente fica o tempo inteiro ligado. O portão, um conversa com o outro. E ele só quebra à noite, fim de semana, Exatamente, feriado. é combinado isso, né? é verdade. E um combina com o outro. Um portão liga pro portão do condomínio do lado e fala, você tá a fim de quebrar? Eu também. Porque é impressionante, né? E aí você liga para as pessoas que têm contrato, aí eles fazem isso, eles desligam o telefone, eles não te atendem. E o síndico é os que são competentes. Ele tem que resolver. Ele tem que resolver. Mais de uma vez, né? Eu falei pro meu marido, corre para lá porque o portão tá aberto, as pessoas estão vulneráveis ali naquele lugar, então fica lá até chegar até um profissional da própria terceirizada para fazer essa segurança, né? A gente não pode oferecer segurança para ninguém, mas a nossa presença ali, né, vai inibir alguma coisa, a gente é muito mais ligado isso gera um nas estresse, coisas. né? Enquanto você não consegue resolver, você tá Gera, estressado. total, né? Aí, Patrícia, a gente estava falando que nunca viu atestado de óbito com ansiedade, essas coisas assim. Mas eu acho que a ansiedade, né, o estresse, ele não mata, mas Não. ele abre portas, É isso que eu ia falar. portas para Sim. outras doenças que matam. Sim, com certeza. Né? Porque até eu ia perguntar, eu falei, diante disso tudo, se começar a ter, por exemplo, a irritabilidade? A irritabilidade é o primeiro sinal também que a gente tem que começar a prestar atenção. Parece uma coisa tão simples, nossa, ela está tão irritada. Hoje a síndica está tão nervosa, o síndico está tão irritado. Será que essa irritabilidade já não é um indício? E aí ela também está, a irritabilidade eu posso encontrar no quadro depressivo também. E se for uma depressão crônica, e aí pode me levar até o suicídio? Então, quando fala, né? Então, Gente, é não sério, tem não é é brincadeira. A sério, gente brinca. Não. As pessoas, É por isso que as pessoas só entendem ou falam do estresse quando a pessoa se matou, né? Ou o síndico se afastou porque está com depressão. Até então, ninguém dá muito valor para essa Não. depressão. Né? A gente estava até Não fiquem falando... olhando para mim. Tem gente olhando para mim aqui, querendo dizer, Maria Lúcia, você está ouvindo isso? Estou ouvindo. Mas a gente se depara com essas situações, né? Eu sou síndica de um condomínio e do lado uma senhora de 70 anos se jogou da janela. Então, assim, o síndico é a primeira pessoa que qualquer situação, ele vai se deparar com qualquer situação. Então, é o que eu falo, é uma profissão muito perigosa, você tem que ter uma cabeça muito boa,
você tem que estar assim, eu falo equilibrado, né? Muito equilibrado. Pra não atuar, porque senão você vai falar coisas indevidas para que Exatamente. ele não vai saber entender essa e ter perda um escape, né? um escape. Eu, por exemplo, o meu sono é sagrado. Então, assim, o meu telefone, ele até pode ficar do meu lado, mas a hora que eu vejo que eu vou ser incomodada por coisas que não são emergenciais, eu deixo em modo avião, porque eu preciso daquela quantidade de sono. Senão no dia seguinte você não rende para atender os problemas que vão chegar, né? Eu o WhatsApp foi um transtorno para muitas pessoas, que a gente até estava falando sobre isso, porque não tem mais horário comercial para resolver. Acabou. Então, esse limite que vocês, né, estavam comentando é muito importante. Então, você falou, olha, meu momento de sono é sagrado. E puxando para minha sardinha aqui, por que não o momento de comer não pode ser um momento sagrado, né? Então, chega meio-dia, deixa o celular um pouquinho de lado, pelo menos uns 15 minutos, gente, uns 15 minutos. Desliga, deixa o celular um pouco de lado e presta atenção no que você está fazendo, no que você está comendo. Curte esse momento, chama alguém para almoçar com você. Conversa, desabafa nesse momento e come junto, mastiga. Se dê de presente esse momento de comer uma comida saudável. Não fica lá em frente ao computador comendo, engolindo a comida e logo volta. Tem que ter esse tempo, o seu sistema gastrointestinal precisa desse tempo. Então, 15 minutos, gente. Só se alguma coisa explodir, alguém liga para você. Mas o WhatsApp, deixa o celular ali e come bem, come devagar e curte esse momento, porque é um momento gostoso. Não é um problema, um transtorno do seu dia. Ai, que saco, vou ter que parar de trabalhar para ir almoçar. Não, olha que bom, eu vou parar para almoçar agora. Eu vou respirar um pouco e vou tirar 1 hora de almoço. Todo mundo tem esse direito. Né? Exatamente. Mas você sabe que eu estava pensando assim, já que o celular, né, o WhatsApp invadiu demais. E as pessoas mais ansiosas ficam olhando para ver se tá azulzinho, se não vai responder, se tá online. Então vai controlando. Quanto mais tempo você demora para responder, mais a pessoa fica agitada e ainda ela pega e te liga. E vai ver, não tem nada importante, não é? Então, assim, eu até dei uma sugestão para uma pessoa, eu falei assim, olha, por que você não grava uma mensagem? Estou no horário de almoço. Se for algo muito grave, favor ligar. Se não for, só mensagem, porque daí a pessoa pode olhar depois. Porque realmente, às vezes eu vejo assim, fez um barulho do WhatsApp, a pessoa já pega o celular. Sim. E aí, às vezes, você tá ali num almoço gostoso, num almoço de trabalho, né? No almoço em família, tá no lazer, e aí fica aquele celular te interrompendo o tempo todo. Que graça tem? Não tem nenhuma de você estar com uma pessoa assim. E vocês estavam falando das crianças. As crianças absorvem tudo que você faz. E copia tudo que você está fazendo. Então, se você tá lá, nada de tela, mas você não sai da tela. E aí ele fica, mas a minha mãe não sai da tela. Por que eu não posso? Exato. É o exemplo. Eu faço o que eu vejo, né? Exatamente. A gente educa pelo exemplo. São muito espertos, né? Eles pegam bem mais rápido. Mas é bem interessante isso, porque eu comecei a fazer isso com sono. Por exemplo, eu vejo que o telefone começa, tem morador que 5 e pouco da manhã ele começa a te mandar mensagem. Com 1000 condôminos, gente, imagina, é o tempo todo. E aí ele acorda para ir trabalhar, e antes dele trabalhar, porque depois ele não vai poder ver o celular, mas ele manda mensagem para o síndico. E aí, eu antes respondia. Não, isso. Mas, com o passar, né? A gente vai com uma caminhadinha. Tem que dar limites. Aí eu falo, gente, eu vou começar. Começo a responder o WhatsApp a partir das 8 da manhã. E eu já tô começando a fazer isso com horário de almoço. Porque aí as pessoas também saem para almoçar. E aí elas atrapalham o seu almoço, porque ela esquece que você também tem horário de almoço. E aí você vai olhar o WhatsApp, você não consegue fazer nada, nem temperar uma salada, e você vai olhar, é assim, libera o fulano para entrar, faz tal coisa, sabe? E hoje eu até respondi uma mensagem falando assim, você mora em condomínios, quando você mora numa casa... Vamos supor, você mora numa casa e uma tia sua ficou lá tomando conta da sua casa. Aí você vai receber alguma coisa, qualquer coisa que seja. Para sua tia receber, você não vai dar orientações a ela para ela poder receber?
O condomínio não é diferente. O condomínio tem uma portaria, então você precisa passar orientações para essas pessoas, né? E se inteirar como você vai fazer isso para que essa pessoa receba. Então, eles agem por conta própria. Então, eles já vendeu ali no OLX, comprou alguma coisa no Mercado Livre, não avisa, agora tem palavra secreta. Aí liga na hora do almoço, olha, o cara tá aí, tem a palavra secreta. Síndico, qual que é a palavra secreta? O síndico não sabe nem o que tá acontecendo. Então, assim, sabe? Aí eu falo, gente, eles esquecem que o condomínio... Você é um ser humano também. Você é um ser humano e você, até para atendê-los, você precisa das informações, né? E eles passam em cima disso e depois o síndico que é chato, o síndico isso, o síndico Mas essa aquilo. dica que a Patrícia deu da mensagem, eu acho muito muito válida. válida. Exatamente. Porque... Você atende de uma certa forma, Sim, né? mas você estabelece um limite. Isso. Limite é fundamental. Então, eu não posso esperar que o outro dê o limite. Exatamente. Quem tem que colocar somos nós. Uma vez eu tinha escutado, até era uma nutri no caso, eu estava lá no trabalho e aí a supervisora dela tinha falado assim, preciso falar com você. Ah, mas eu vi na sua agenda que não tem nenhum horário. Bom, só resta a hora do almoço, a própria supervisora fala. E aí ela fala assim, bom, a não ser que você fique então na hora do almoço, mas eu vou almoçar. Eu ouvi aquilo... Eu falei assim, gente, que audácia, né? Ela fala isso para a supervisora, mas depois eu parei para analisar, eu até chamei ela, falei, gostei de você, vou até passar em consulta com você. E aí até para poder ver o seguinte, que é verdade, eu tenho horário do almoço, mas eu tenho que almoçar. Quer conversar comigo? Eu posso conversar, mas eu vou almoçar. Sim. Ela era nutri, ela fala isso para os pacientes É que as pessoas dela. se sentem muito culpadas em cuidar de si. Ter horário marcado para você na nossa, agenda, né? Isso nossa. é uma coisa que a gente tem que aprender. Que eu estou me policiando. Assim, eu vou me dar de presente um horário para mim, né? Eu vou sair para fazer a unha. A Kátia chegou e falou, você tem manicure aqui do lado? Então, antes eu saía fazer a unha em outro... Agora eu paro, vou ali na hora do almoço, faço rapidinho, volto. Então, a gente começar a procurar também maneiras da gente se cuidar, da gente pensar na alimentação, um momento para fazer uma esteira. Eu tenho uma esteira em casa, não fazia, não queria nem saber. Falei, não, eu prefiro ficar ali no WhatsApp, respondendo no grupo da família ali. Não, agora parei, estou fazendo ali meu momento de esteira. Para subir na esteira é horrível, mas a hora que você sai é uma delícia. Sim, porque como eu tinha falado para vocês, da dopamina e serotonina. Quando você busca isso, de uma alimentação mais saudável e do exercício físico, isso vai vir depois. Então, depois que a gente termina uma atividade física, a gente sente aquela dopamina e aquele momento de bem-estar, mas isso é depois que você fez. Não é naquele momento. Então, começar a mudar o hábito é muito difícil. Porque seu corpo ele vai protestar, ele não está acostumado a isso. E vocês estavam comentando de depressão, né? Mas a gente também tem que lembrar das doenças crônicas, porque um síndico muito ocupado, ele também não vai pensar em marcar um check-up. E um colesterol alto não dá sintomas. Um triglicérides alto também não. Hipertensão. Uma hipertensão não, nenhuma diabetes, muitas vezes você não vai sentir nada. Você vai sentir depois que está muito grave e você já está hospitalizado, diagnóstico fechado. Então, é muito importante cuidar, porque as doenças crônicas, elas são silenciosas. E muitas vezes a maneira que você está dormindo, comendo, o nível de estresse, você acelera esse aparecimento dessas doenças crônicas. E aí, você pode prejudicar muito sua saúde e você não vai conseguir trabalhar de uma maneira, né? Uma qualidade que você gostaria se você estiver doente. Assim como o aumento até do uso de álcool. Isso. Isso tem aumentado demais, aumentou muito depois da pandemia, em todas as pessoas, não importa o que faz de atividade, mas uma busca também dos síndicos aí, quem está ali na tendência da síndrome de Burnout, pode apresentar um aumento do consumo de álcool e drogas e tabaco. Então, que também é uma doença, que também precisa ser tratado e cuidado e olhado. Então, às vezes, não, eu só aumentei um pouquinho mais ali o meu uso da cerveja. E aí, por que eu fui buscar essa cerveja a mais? Que a gente estava falando dos gatilhos, né, lá no começo. E aí, pensar mesmo, o que aconteceu no meu dia que eu precisei tomar aquela cerveja a mais? E aí, se eu conseguir fazer essa reflexão e analisar será que vai resolver?
uma cerveja, um copo a mais, vai resolver o problema que eu estava? Porque eu tô com raiva daquele síndico, eu tô com raiva do condômino que ficou gritando, ou que ele fica fazendo barulho e me atrapalha. Tá, mas é assim que resolve? Não, não é. Então, é muito importante mesmo a gente estar olhando alguns sinais que vão aparecendo e a gente não percebe. Então, check-up. Por isso que eu falei, né, da diferença, você estava falando, Maria Lúcia, será que é mais em mulheres? Eu falei, as mulheres buscam mais cedo, né, uma ajuda, vão mais ao ginecologista, vão e conversam, trocam uma ideia, e aí faz o check-up. Os homens não vão. Embora está aumentando e está melhorando a busca deles para fazer os check-ups, e realmente, mas eles têm medo de encontrar um diagnóstico. Que quem procura a vida, acha. Né? É a velha vai frase. Parar a vida. Exatamente. Mas gente, eu aprendi tanto com vocês. Aliás, eu chamei vocês aqui para falarem para os síndicos, mas eu acabei aprendendo muito. Maravilhoso. E aí o que eu entendi aqui, que assim, busquem, do mesmo jeito que a gente fala para os síndicos, né? Cerque-se de bons profissionais para administrar seu condomínio. Então, busquem ajuda para cuidar da sua saúde. Apoios, vocês merecem, né? Os síndicos merecem. Apoios, porque se a gente não tiver apoio, esses gatilhos do síndico não é nem o álcool, porque se ele tomar o álcool, ele não vai atender o morador. E aí, mas muito eu acho pior, que assim, né, Maria Lúcia? O apoio é da gente com a gente mesmo. Eu vou me cuidar. Porque eu tenho 1000 condôminos para cuidar. Eu preciso estar muito bem, emocionalmente e fisicamente. E delegar também. Tem coisas que você tem que delegar, você não tem que fazer tudo sozinho, né? Você tem que ter uma parceria, que nem você falou. Então, eu preciso de uma parceria na minha casa para organizar minha alimentação, eu preciso de uma parceria no meu trabalho para organizar minhas atividades. Então, é importante você ter parcerias e delegar as funções também, porque você não precisa resolver tudo, ninguém consegue. E não ter medo de frustrar o outro. Exatamente. A demanda é do outro. Eu quero que arrume o portão agora. Não tem como, porque lá tá tudo fechado. Exatamente. Ou então eu já encontrei, mas ele não tá, é final de ano. Então a gente vai ter que aprender a lidar. É uma disciplina, né, uma Patrícia? disciplina. A gente se disciplinar todos os dias. Porque reclamar todo mundo gosta. Mas na hora de resolver, ninguém se oferece. Eu acredito, Kátia, que você já tenha tido a experiência do condômino te ligar como se fosse uma emergência, uma coisa desesperada, você larga tudo, a hora que você chegar lá, nem é emergencial. Não é. Uma vez eu vim, quase bate o carro e vem correndo e não sei o que, o morador tá lá te esperando, bravo. Chego lá, porque eu fui no mercado e não tinha açúcar para comprar. Oi? Nossa. Eu falei, primeiro, que o mercado que tem dentro do condomínio é terceirizado. Tem o nome dele lá, tem o telefone dele. O que o síndico tem a ver com isso? Então, assim, são coisas que para ele é urgente, né? E as pessoas, assim, elas perderam um pouco o senso de respeito com o próximo. Perderam o senso. E o que é responsabilidade do síndico? Eles perderam. O síndico, eu tô pagando, é profissional. Então, ele tem que atender todas as minhas demandas, não importa o quê. Eles acham que eles estão pagando e aquela pessoa tem que atender a todos os desejos deles, né? E não é bem por aí, E às vezes o que a Patrícia falou, né? Ele tem uma ansiedade por outro motivo e ele traz para o síndico projeta. Ele projeta. E ainda mais se aquele condômino que você precisou notificar, que você precisou multar, aí acabou. Aí ele vai ser o ronda do condomínio, fiscal, ele vai ser tudo e ele vai te incomodar para que você tome a mesma providência que você tomou com ele, né? Mas fazer a parte dele, que é ir lá no livro de ocorrência, ele não vai. Isso é ótimo que você está lembrando. Eu estou lembrando no condomínio. E aí, realmente, tinha isso. A pessoa foi autuada ali pelo síndico, né? Teve que responder por alguma questão importante. E aí, ela começou a ficar o fiscal do prédio, essa pessoa. É bem E aí, até eu brincava, eu falei assim, ela deve ter uma sala cheia de câmeras, olhando tudo. Porque ela pegava cada coisa. Eu falei, ela não dorme? Ela não... Eu me pergunto isso também. Peraí, essa pessoa não trabalha, gente? Então... Ela manda 1 milhão de e-mails para o síndico, para a administradora, um problema, uma coisa super... Eu acho assim, eu vejo que é para atender uma frustração que é Sim, dela, né? Aí porque, a gente saber enxergar isso, porque né, Kátia? Ela não tem a visão de que ela precisa, ela mora naquele lugar, ela precisa atender aos requisitos daquele lugar, mas ela não tem essa competência para fazer isso.
Então, como ela pisou na bola, ela quer que todos pisem também, para ela para ela se sentir bem com o próprio erro dela, né? Então, essas pessoas, eu vejo que elas querem se sentir bem com o próprio erro. Mas o que eu estava falando que é muito perigoso, porque assim, eu tenho vários colegas síndicos, né? E eu comecei com um condomínio, né? E tem uma amiga do jurídico, até uma advogada, e ela falou assim: tome cuidado, porque eu não quero vir daqui 2 anos e te encontrar tomando Lexotan, Rivotril e tudo mais. E a gente sabe que tem vários síndicos que vivem disso, né? Então, não é o álcool, mas é uma droga bem mais pesada que ele precisa, e ele pinga ali o Rivotril, que se você pingar uma gota, você apaga. Sim. Ele toma 20, para ele não faz mais nada, né? Sim. Então, isso é muito acaba perigoso. Ficando... O corpo acostuma, né, com aquela substância, então você tem que aumentar a dose. Isso acontece também com a alimentação. Exatamente. Então, tem que tomar cuidado, né? Os sinais de alerta. Exato, mas eu tava falando do álcool por uma questão assim, ó, eu não consigo dormir, porque esses foram aqueles que foram até o médico e pegaram a medicação. Quer dizer, se a gente foi pra linha natural, esperado, né? Que tem aqueles que conseguem a medicação. A vizinha toma. Né? Isso, né? Tem os clandestinos, né? Que ajudam a trazer essas sobra receitas. Da caixinha de alguém. Isso. E aí eu já não consigo mais dormir. Então, quando eu já estou realmente com dificuldades, eu tô tendo insônia, então a cerveja me ajuda, ou tomar de forma inconstante um remédio sem uma prescrição adequada. Então, isso tudo, a pessoa acha que ela está resolvendo o problema dela. Não, hoje eu vou conseguir dormir. Fica tomando, até mesmo o próprio Rivotril, de uma forma que chega uma hora que não faz nem mais efeito. Não faz Rivotril, mais. Né? É o que eu falo, às vezes meu marido fala, ai, toda quinta você tem... Outro dia, né, eu falei assim, eu tenho um compromisso. E aí o pessoal ficou me procurando, ai, mas vem fazer tal coisa. Eu falei, não, eu tenho um compromisso, eu tenho uma agenda e eu vou seguir a minha agenda. Aí eu voltei, eu falei, ai, não posso pegar que eu fiz a unha. Ah, esse era o seu compromisso? Nossa, esse era o meu compromisso. Você saiu pra fazer a unha? Aí eu falei, gente, é sagrado, é o meu momento. Eu chego na minha manicure e eu falo pra ela que a gente fala outras coisas, a gente fala besteira. E você tá ali, né, sendo cuidada por uma pessoa, então é o meu momento que eu não abro mão. Né, já aconteceu comigo de sair para fazer a unha e fazer na hora do almoço para não atrapalhar, e a hora que volta já começa a trabalhar, a hora que vai olhar no fim da tarde, nossa, tudo borrado. Já aconteceu isso comigo, eu falei, chega. Né? Que raiva. Mas assim, a gente tá aqui falando, e férias? Vocês saem de férias? Eu saio de férias. Vocês conseguem desligar? Eu saio de férias, né? Tem aí alguns condôminos que acham que a gente trabalha 24 horas e também não tem direito a férias. Mas a gente, o conselho, ele tá ali para isso, né? Ele levantou a mão. O conselho tem um presidente ali. Tem um presidente, tem condomínios que tem o subsíndico. Então, assim, o síndico, é claro que às vezes alguns amigos falam assim... Olha, você desliga o WhatsApp. Não tem como, gente. Eu não consigo ficar o tempo inteiro. Até teve umas férias que eu tava no Nordeste e queimou tudo. Caiu um raio no condomínio, queimou antenas. As antenas é caríssima. E aí você deixou a pessoa e a pessoa ficou... O que eu faço agora? E agora? Então, assim, de longe você consegue resolver o problema. Mas eu não vejo isso como um grande estresse, porque eu prefiro atender uma situação dessa olhando para um mar. E é uma situação de urgência. É uma emergência. Isso aconteceu. E aí é uma emergência. Né? Mas eu acho que é o que eu falei. Esse final de semana eu fui para Gramado. Eu acho que os síndicos precisam ter isso. Precisa ter um momento com a família, precisa ter um momento para você tem que arejar sair. Um pouco. A Thaís olhando para mim. Sair daquele ambiente. Precisa arejar um pouco para voltar com a bateria recarregada. E sair daquele ambiente, porque se você tá ali, mesmo que você tá em férias, eu falo, antes meu marido falava, vamos fazer tal coisa com as férias, até quando a gente trabalhava não sendo síndico, guarda o dinheiro, acabava o dinheiro, não fazia... investimento, gente. Não saía, né, de férias, então assim, era uma péssima, e você não descansa, porque aí você não tira férias, você pinta a sua casa, você fica arrumando coisas para fazer, né, você fica organizando, não, você tem o resto do ano para organizar, aqueles 30 dias, uma semana que seja, um final de semana, é seu, com a sua família, para ver você coisa sentir nova. culpado de fazer isso também, né?
eu até comentei com uma amiga nossa, né, em comum, eu falei assim, olha, esse ano eu tô me dando de presente a cada 1 mês, 2 meses ir para algum lugar. Então, viajei em janeiro com a minha família, agora a gente saiu de novo. Eu falei, agosto eu vou de novo. A gente volta com mais disposição, com mais disposição, mais né? gás. Você encontra pessoas que nem... Eu fui para uma férias e chegou lá, eu tava fazendo check-in, aí conversando com a pessoa do lado, ela era síndica. Você começa a fazer a sua rede Brasil todo. E aí ela falou assim, olha, aqui não tem muitos síndicos, né? E aí, no outro dia, encontrei ela também. Ela falou, olha, a gente vai ter uma assembleia. Aí eu tava em Maceió e fui para Pernambuco. Aí eu falei pro meu marido, olha, nós precisamos voltar logo que eu vou lá na assembleia. Meu Deus. Ele falou, você é louca? Eu falei, não, quero participar. Chegou lá, tinha ela que era síndica, ela tinha 16 apartamentos, então só ela já decidia a assembleia. E mais 2 pessoas. E eu lá, né, assistindo a assembleia. Eu falei, uma experiência diferente. É muito diferente, mas assim, isso é muito legal. É muito legal você ver como outras pessoas agem em outros estados. E você legal. tá de férias, assim, você tá ali, mas você a tá responsabilidade não é sua. O condomínio não é seu, os Não. condomínios não são seus, você tá Porque ali. dia de assembleia, É tenso. a gente fica, assim, Claro. o dia inteiro trabalhando em cima daquele assunto. Não, e se for um assunto polêmico, a gente fica tenso para ver o que vai Fica. acontecer, porque dependendo do que acontecer nessa assembleia, do que votarem, o síndico é o CPF dele que está na Receita, eu sempre falo isso. Exatamente. Então a É. responsabilidade é dele. E todas as decisões, né? É o que eu falo. Às vezes o conselho, ele se acha um pouco que tem autoridade, que o síndico está passando por cima e não sei o quê. Mas a hora que você vai puxar o CNPJ do condomínio, aquela, né, a máscara do CNPJ, quem está ali como pessoa legal do condomínio? Representante legal é o síndico, a responsabilidade né? é toda do síndico. A justiça não enxerga conselho, subsíndico, nada. É você, a responsabilidade é sua. O Exatamente. seguro, quem paga é você. É. Então, assim, não tem coisas que você pode delegar, mas responsabilidade não se delega, não se divide, né? Aquilo que você toma como questão ali, você pode até compartilhar, mas aquilo que é decidido, você tem que estar muito ciente daquela decisão, né? Não pode deixar outra pessoa decidir por você, porque no fim das contas, você vai responder se for algo ilegal ou algo que... Porque mesmo que você saia, eu falo que a gente é síndico, mas a gente está síndico daquele lugar. E depois que você sai, você responde em qualquer tempo, né? Porque Sempre vai tem puxar lá, em 2019, teve uma síndica que fez tal coisa. Quem era a síndica? Vai lá, pega o seu nome e te coloca no processo. Então, assim, é qualquer tempo. A responsabilidade é grande e as ações que você toma é sua, né? Você não divide ela com ninguém. Meninas, eu ficaria a noite inteira conversando. Tá uma delícia Esse mesmo, assunto tá é um bom muito, papo. muito bom, Rende muito. né? E assim, é o que eu falei no começo. É um assunto não só para síndicos. A gente Não. bate muito em síndico porque é o nosso mercado. É. Mas é para qualquer profissional. Não, mas tem assunto mais gostoso? Condomínio, falar da vida dos outros, com comida e com uma psicóloga para orientar a gente. ficaria a noite inteira aqui agora. Não, esse papo Né? foi o melhor. Eu acho que eu fui a convidada mais, assim, privilegiada, né? Tá vendo? Não, eu amei também, sabe? Aprendi demais com vocês. Agradeço mais uma vez a presença de cada uma de vocês, assim, que dispensaram esse tempo aí na agenda. Eu queria até deixar um recado para todo mundo que está ouvindo. A questão do que a gente falou muito do tempo, da questão do prazer. Então, assim, a alimentação, ela é um prazer, ela tem que ser, sim, a comida tem que ser prazerosa. Mas se a comida está sendo sua única fonte de prazer, então é um sinal de alerta. Então, buscar outros tipos também de prazer que te fazem bem. Então, uma música que você gosta de ouvir, um livro, um podcast que você gosta de ouvir, fazer uma caminhada para te relaxar, porque muitas vezes você precisa só relaxar mesmo e descontar em outros gatilhos, digamos assim, não só alimentação e outros álcool, né, outras coisas que fazem mais mal à saúde. É verdade. Se vocês quiserem fazer umas últimas É bem considerações por aí mesmo, né? Se a gente também... todos temos que trabalhar.
todos temos a troca financeira, não é? Sim, é importante. Mas a gente tem que buscar a nossa qualidade de vida, Sim. que começa aí com o nosso cuidado da saúde física, mental, emocional. Então, nós somos seres biopsico, social e espiritual. Então, que nós cuidemos de todas as áreas da vida, para que a gente, então, possa contemplar a nossa profissão escolhida. O síndico contemplou, quis ser síndico, ele quis ser eleito, e toda a Assembleia quer ser reeleito, com certeza, mas também busquem cuidar de si. Eu acho que essa é a dica que eu quero deixar. E quando começar a perceber alguns sinais, alguns sintomas, irritabilidade, dificuldades no sono, aumento ou redução de apetite, não estou tendo vontade de seguir um pouco com a minha vida paralela, só o trabalho, pisca, né, tá um sinal de alerta aí, tem algo errado, para pedir uma ajuda, para ver se realmente é só uma questão de estresse, se já entrou na conduta da síndrome de Burnout, se isso ficou classificado, ou se está entrando já em outras questões, para que a gente não entre, então, nas doenças crônicas e tudo mais. É isso. Muito bom o alerta. Essa profissão é o que eu falo, né? A gente tem que ter um padrão para a gente seguir em frente. A gente coloca muito, assim, a fé em ação, então... tem que se policiar, né? Não só na comida, mas naquilo que você acredita, ter um ponto ali que você possa se apegar para que você não caia, né? Então, eu falo, antes de eu pegar o meu celular, eu acredito nisso, então antes eu faço a minha oração, entrego o meu dia. Isso. Então, esses tempos, assim, eles são riquíssimos, né? E são um ponto de apoio para você iniciar aquele dia, né, com já uma fé, uma espiritualidade, entregar o seu dia, começar o seu dia bem, porque a gente sabe que a gente vai encontrar diversas dificuldades, diversas pessoas. Não deixa de ser um gatilho, com diversas momento crenças, da oração, né, com diversas crenças que você tem ali, e tudo cai na gente, né? Então, o síndico, eu falo que ele é um pouco de tudo. Ele é psicólogo. E hoje, as nossas obrigações como síndico, ela está bem longe daquilo que a gente trabalha hoje. Porque aquilo que é obrigação, a gente é 20%. O restante... tudo é humano, a gente são questões humanas, a gente precisa lidar com isso. Eu falo que 80% é relacional e 20% são as manutenções. As manutenções não param, né? Mas é muito mais fácil. Mas você consegue delegar, né? Você consegue delegar, você vai lá e troca o interfone, pronto. Mas as questões pessoais, elas continuam, né? Elas continuam. Meninas, muitíssimo obrigada. Tô super feliz, viu? Foi um prazer enorme. Aprendi demais. A Carapuça serviu. Também vou procurar ajuda aí. Não vou deixar. Já foi bem legal. Tinha gente me olhando aí querendo dizer, tá ouvindo bem? Mas é assim, aprendi demais. Eu queria que vocês deixassem o contato de vocês, né? Os síndicos que estão nos ouvindo. Esse podcast não vai ser só para síndico, né? Sim. A gente divulga aí para todo mundo. Vou colocar nos grupos aí de família também. E aí queria que vocês deixassem o contato de vocês, cada uma de vocês. Que se alguém tiver interesse, se não conseguir entrar em contato com vocês, pode mandar mensagem para mim, que eu tenho como passar para vocês. Mas, por favor, deixe seus contatos. Kátia, sua empresa, pode falar, por favor, síndica profissional. Isso, eu tenho uma empresa de síndico profissional, a minha empresa é familiar, né? Atendemos ali vários condôminos. Tem síndico mirim. Tem síndico mirim, né? Para ajudar e treinar a galerinha da idade dele. E vocês me encontram por e-mail, é sindicainovar@gmail.com só. Instagram? Instagram também é Inovar Síndicos Profissionais. Thaís? Vocês podem me encontrar nas redes sociais. Tem o Instagram, Nutri Thaís Cabral. Atualmente estou atuando, né, em 2 empresas, mas vocês podem me mandar aí um direct com dúvidas, quiserem uma avaliação, fico à disposição. E e-mail, né? Acho que é legal de passar. Telefone, se vocês quiserem, pode passar. Tá bom. O e-mail é thais.nutri@gmail.com. Então, vocês também podem entrar em contato por ele. Pode pedir receitinhas? Pode pedir receita. Tô achando que o direct dela vai bombar. Patrícia. Bom, meu Instagram é Patrícia Neuropsicóloga. Podem me mandar um e-mail, patriciagj@uol.com.br. Também estaria disponível para ajudá-los em qualquer dúvida que tiver no meio dessa caminhada aí. E parabéns aos síndicos, Obrigada. né? Por essa tarefa.
E aí, para finalizar, os síndicos que estejam nos ouvindo, os profissionais que estejam nos ouvindo, busquem ajuda, tá? Não deixe a coisa crescer, não. Não está se sentindo bem, tem muito profissional bom no mercado, nós estamos com 3 aqui, busquem ajuda. Isso aí vale a sua vida, vale a vida com a sua família, né? E os condomínios estão aí, eles não vão embora, você pode parar um tempinho aí para se cuidar e voltar. E é isso que eu queria dizer. Mais uma vez, muito obrigada a todas vocês. E eu também coloco aí a VERD, que é uma administração de condomínios, à disposição para ajudar os síndicos que precisarem. Tá bom? Obrigada. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Obrigada. Obrigada, uma boa noite.